A reflexão em torno dos direitos humanos nesse período, nesse ano que nós comemoramos 70 anos e ao mesmo tempo retomamos aquela iniciativa feita anos atrás por vários artistas, inclusive por Otávio Roth, no sentido de valorizar de maneira artística cada um desses artigos. São artigos que falam da vida, fala do direito à liberdade, fala dos direitos individuais de maneira bastante profunda, como direito à habitação, a uma vida saudável, a participação na vida social e cultural de uma nação. Portanto, a comemoração desses 70 anos implica em muitas ações. Uma delas, uma exposição como essa, que retoma essa temática, no momento em que, no mundo inteiro, existe sempre ameaças à manutenção desses direitos. Então, falar dos direitos humanos no Brasil é relembrar, na sociedade inteira, a importância desses valores para toda a sociedade. E os artistas, em geral, e no caso particular de Otávio Roth, trata-se, portanto, de algo muito mais específico. Os artistas, de modo geral, têm essa missão de ressaltar, de apontar, de mostrar de maneira mais clara, cada vez de maneira mais incisiva, quando, de alguma forma, isso ou é esquecido, ou é desconsiderado, ou não é tão levado em conta como deveria ser. Portanto, é muito oportuno lembrar de tudo isso nesse momento. Fazer essa exposição no Brasil, nesse momento dos 70 anos da Declaração, é um momento importante de a gente refletir sobre os artigos da Declaração, sobre os compromissos que o Brasil assumiu internacionalmente em torno da Declaração e apresentar, através da arte, uma sensibilização sobre os direitos humanos e apresentar mais ainda esse grande artista brasileiro, Otávio Roth. A exposição Para Respirar Liberdade é composta por 3 grandes obras do Otávio, uma obra gráfica e 2 instalações, que são muito distintas entre si na apresentação para o espectador, mas que na essência são muito próximas. As 3 falam das mesmas questões e das mesmas preocupações que são tão recorrentes na obra do Otávio. Um grande compromisso com os direitos humanos, um enorme respeito ao sentido de coletividade e um compromisso com a promoção e sensibilização das pessoas para esse tema. A declaração, ela é uma reação à barbárie. A Segunda Guerra Mundial, estima-se que cerca de 48, 46 milhões de pessoas foram mortas. E a grande perversão desse conflito é que a maior parte das pessoas foram mortas pelos seus próprios estados. Então foram alemães mortos na Alemanha, poloneses mortos na Polônia, porque eles tinham uma característica específica, eram judeus, eram homossexuais, eram de esquerda. Então, a comunidade internacional reage ao Holocausto, reage à barbárie com a Declaração Universal. Os direitos humanos constituem o horizonte incontornável da nossa época. Eles não são uma ideologia, porque eles não se baseiam em interesses de classe, em interesses de raça, de religião ou de nação. Eles são, na verdade, uma aspiração que une todos os seres humanos. Numa época em que pouca gente tinha essa sensibilidade dos direitos humanos, ele percebeu, por intuição, isso que nós estamos dizendo, que os direitos humanos, na verdade, hoje em dia são a síntese das aspirações da humanidade. Tudo que se deseja para aperfeiçoamento da humanidade estão nos direitos humanos.
E ele realizou uma obra artística com uma grande qualidade didática, né? Com uma capacidade de comunicação, né? E, sobretudo, uma obra que não só faz pensar, mas uma obra que transmite alegria, né? O Otávio produziu a primeira versão ilustrada da Declaração Universal enquanto ele morava em Oslo, na Noruega. A primeira vez que ele teve contato com o texto, ele leu, percebeu a importância do documento, mas ele ficou muito impressionado que a apresentação fosse tão dura quanto um documento de escritório. E ele, como tinha já uma formação em propaganda e marketing e também uma formação em artes gráficas, ele entendia a importância de você fazer uma apresentação atraente da mensagem que você quer apresentar. E ele se lançou nessa proposta de, ao longo de 2 anos, trabalhar 30 grandes estilogravuras com o texto integral dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele era uma pessoa que andava atrás de coisas interessantes, de coisas novas, de fazer de formas diferentes. Ele era verdadeiramente um artista. Ele se propunha a modificar as coisas através da sua visão e sobretudo da sua ação. Ele era uma pessoa muito atuante, né? E eu acho que essa que é a característica dele. Ele unia coisas que aparentemente não faziam parte da ação do artista. E ele consegue, através da valorização do processo artesanal, das questões cromáticas, trazer uma organicidade que é montada pacientemente, uma a uma. Acho que era a maneira, de alguma forma, ele entendia o mundo, de ter o respeito pelo indivíduo, pelo né, para construir um coletivo. A maneira que ele levou isso para vários museus do mundo, e essa linguagem tão particular e ao mesmo tempo tão universal se comunicou com essas populações que ele visitou com essas mostras de uma maneira que é muito impressionante de revisitar hoje. Em uma viagem que ele fez ao Japão para uma conferência de papeleiros, ele, inspirado pelo minimalismo japonês, teve a ideia de criar a menor folha de papel do mundo. E ele fez isso no quarto de hotel dele em Tóquio. Para você produzir papel, você precisa ter uma fibra natural, você precisa moer essa fibra em um moinho de pedra durante muito tempo, faz uma polpa com um pouco de água, molda aquela folha, prensa e deixa ela secar. E o Otávio reproduziu essa maneira de fazer papel com os recursos que ele tinha disponível no quarto de hotel dele. Então ele rasgou um pedaço da camisa dele, que era de algodão, passou 1 hora mastigando, cuspiu aquela polpa num potinho de saquê, moldou com um palito de dente, apertou com o dedo para simular a prensa e fez uma folha de papel. Essa folhinha se chama peninha. E a partir dessa peça, peninha, ele construiu grandes instalações de arte. A árvore ele fez para as crianças produzirem aquilo. É uma obra de arte bolada por ele, mas que as crianças é que estão executando através dos tempos e através do mundo inteiro, né? Ele tinha uma largueza de pensamento que era uma coisa muito bonita. A Árvore é uma instalação itinerante de arte participativa que foi idealizada pelo Otávio em 1990, na Escola da ONU, e ela é uma peça construída colaborativamente por crianças do mundo inteiro. O Otávio convidava as crianças a fazerem desenhos em pequenas folhas de papel, em formato de folhas de árvore, e ele ia colando essas imagens num grande tronco de nanquim que ele desenhou. Quando ele lançou o projeto, a ideia dele era que ao longo de 10 anos ele trabalhasse diretamente com 1 milhão de crianças e na virada do milênio ele iria encapar o edifício sede da ONU de Nova York com esse trabalho.
seria uma mensagem de paz e uma aposta por um futuro comum para todos, construído a partir desses sonhos das crianças. Eu tenho fascínio por duas coisas dessa proposta dele, né? A primeira é essa de fazer com que esses jovens sejam os próprios artistas, quer dizer, eles não sejam simplesmente receptores dessa arte, né? Mas eles sejam pessoas que são participantes. Eles vão construir a sua ideia, expressar as suas ideias de direitos humanos, né? Eu acho que isso já é revolucionário, né? O mero fato de você não ter uma assembleia que está ali para te assistir, mas você ter pessoas autônomas que são capazes de expressar e interpretar essa gramática dos direitos humanos e expressá-la por intermédio da arte. Eu sempre digo que a grande contribuição da arte-educação é o fato de que ela traz uma disciplina que não tem uma resposta única. Na escola, as crianças são treinadas para descobrirem a resposta certa. Em arte não tem resposta certa. A resposta é o percurso que o indivíduo faz e a atenção a esse percurso. Então, a possibilidade que essa obra abre nessa direção é muito relevante e sublinha essa questão tão pertinente hoje da arte-educação. A arte, de alguma forma, está nos educando permanentemente, está nos mostrando as coisas permanentemente. Nesse sentido, a educação e a arte e a cultura estão absolutamente envolvidas numa mesma realidade, no mesmo fato, que é o quê? Que é desenvolver uma sociedade melhor para todos, né? Com igualdade, com justiça, com democracia, um avanço onde todos nós nos sintamos melhores, mais capazes de poder contribuir para essa sociedade. Portanto, nós estamos falando de um processo civilizatório, onde a arte e a cultura têm um papel central.